Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. O TVU Jornal começa com imagens gravadas ontem à tarde na Praça da Matriz. Muitas pessoas acompanharam a votação histórica por um telão montado na praça. Este será um dos destaques de hoje e você vai ver também. Hoje pela manhã, nossa equipe foi às ruas. O assunto não poderia ser outro. O placar final de 367 votos a favor do impeachment e 137 contra. Novas regras para o Enem. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam no dia 9 de maio. Foi realizada no último sábado a aula inaugural do curso de pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho, oferecido pela Unifev. E terminou ontem a Festa das Nações. O evento teve como objetivo arrecadar fundos para entidades do município. No esporte sub-20 do CAV começa a preparação para o Campeonato Paulista. Josiano Garofolo comenta. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A Câmara dos Deputados aprovou o prosseguimento do processo que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com isso, o processo agora vai para o Senado Federal. O placar final foi de 367 votos a favor do impeachment e 137 contra. Em Votuporanga, muitas pessoas acompanharam da Praça da Matriz, onde um telão foi montado. Mais uma vez, os votuporanguenses se vestiram de verde e amarelo para acompanhar a votação do processo de impeachment da presidente da República. A concentração foi na Praça da Matriz, ao lado da Fonte Luminosa. Alguns trouxeram bandeiras e vestiram camisetas com frases de protesto. Uma grande bandeira com as cores verde, amarela e azul foi estendida no chão. Os trabalhos dos deputados foi acompanhado num telão montado no local. Pessoas de várias idades assistiram à sessão histórica. Para nós brasileiros é um momento importante, é um momento de grande mudança, nós precisamos dessa mudança. Se nós, família, não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Então estamos aqui juntos, torcendo por um Brasil melhor. A gente está aqui, vamos torcer para o melhor. Eu acho muito importante para o Brasil. Chesman, de 15 anos, também veio para a praça e falou sobre o que espera do futuro. Acho uma coisa muito marcante, importante para nosso futuro, vai ser a história, né, do nosso país. Para esses amigos, é preciso haver mudanças. Esse dia será muito importante porque vai ser uma mudança, né, de política mesmo, né, uma mudança para a economia principalmente. A gente observa no país todo o desemprego crescente, empresários falindo, fechando suas portas e uma grande corrupção que a gente observou nesses últimos 13 anos. Não que nunca tenha existido corrupção, mas dessa forma, na cara dura, digamos assim, né, onde é perceptível a todos essa quebradeira. É bem interessante a gente, pelo menos na minha idade, eu não vi o impeachment do Collor, era muito novo. Agora eu tô vendo, antes parecia que tinha um marasmo, ou a gente via escândalos, corrupção e tudo mais acontecendo, e nada sendo julgado, nada acontecendo. O Lula já pedalou um monte de vezes também, quando eles falam que, mas todos faziam antes. Sim, faziam. Em algum momento a gente vai ter que começar a punir os crimes, punir criminosos. E eu vejo isso acontecendo pela primeira vez. Isso é importante demais. Para a história do Brasil, eu imagino que isso nunca tenha acontecido. Movimento, este é um momento importante para a democracia.
Votuporanga, toda a população, já deu seu apoio total quando nós organizamos o evento em março. Foi uma das cidades que, proporcional ao número de habitantes, mais mobilizou pessoas nas ruas. Então hoje está movimentando novamente isso daqui, instalando um telão na praça. As pessoas estão chegando, que a votação deverá começar em breve. É um sinal de grande alegria para uma mudança, porque o Brasil está parado, o estado de São Paulo está parado, Votuporanga está parado. O desemprego está predominando e isso não pode ficar assim. Eu vejo um momento muito importante, porque o Brasil não pode mais aguentar tanto desgoverno, tanta bagunça, tanto desemprego, tanto desmando. Então nós precisamos de mudança. Se não mudarmos o Brasil, não sei onde nós vamos parar. Então eu acho que é muito importante esse impeachment para o Brasil poder voltar a crescer. Acho que é um momento histórico para o nosso país, é um momento de democracia. E realmente a gente vê que a economia do nosso país não está bom. Então tem que ter mudança para as pessoas menos favorecidas, para essas pessoas poderem ter um futuro melhor. Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade, previsto na lei do impeachment, ao autorizar supostas manobras contábeis, chamadas de pedaladas fiscais. Elas se caracterizam pela prática do Tesouro Nacional de atrasar intencionalmente o repasse de dinheiro para bancos, sejam públicos e privados, e autarquias, por exemplo, o INSS, a fim de melhorar artificialmente as contas federais. A defesa da presidente, apresentada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, nega a existência de crime de responsabilidade e, por isso, diz que o pedido de impeachment é golpe. Segundo a defesa, o atraso no repasse de dinheiro a bancos, por exemplo, é prática comum em todas as esferas do Poder Executivo e não é grave a ponto de interromper o mandato de um presidente eleito democraticamente. E hoje pela manhã, nossa equipe foi às ruas. O assunto não poderia ser outro. Depois de muita expectativa e debates políticos, os brasileiros acordaram nesta segunda-feira com uma nova realidade: a aprovação da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Independente do resultado, as pessoas têm um desejo em comum: a esperança de dias melhores. A esperança de todo mundo é que melhore. O presidente ficando ou saindo, a gente quer que as coisas melhorem. O que espera daqui para frente? Melhorias. Nada mais do que isso. Espero que melhore, né? E qual que é a sua expectativa agora para o futuro? A melhora. Que até agora tá dando pior. Que venha a melhorar. Do jeito que estava não dá para ficar, não. Esse professor de História do Colégio Unifev explica o contexto histórico sobre o impeachment e quais são os próximos passos. A questão do impeachment ela é colocada historicamente, acho que desde que o mundo é mundo. Mas a partir das monarquias absolutistas, onde você tem um rei que manda e desmanda, se desenvolveu uma teoria para relativizar esse poder e desconcentrar o poder da mão de uma pessoa só. Você vai ter no iluminismo os principais teóricos que vão regulamentar e encaminhar essa ideia do impeachment. Talvez o melhor exemplo seja o Barão de Montesquieu, que bola a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, onde esses poderes são independentes e harmoniosos, e um tem o papel de fiscalizar o outro. Aqui no Brasil, desde 1950, você vai ter a lei do impeachment, depois da Segunda Guerra Mundial e dos riscos de estados autoritários, que você pode ter a abertura do Poder Legislativo cassar ou impedir o mandato do presidente da República. Agora o processo vai para o Senado. Uma comissão com 21 membros será formada em até 2 dias e terá mais 10 dias de prazo para emitir um parecer. A comissão vota o parecer elaborado e, caso o mesmo seja aprovado, é então enviado ao plenário para apreciação de todos os senadores. Os senadores então votam o parecer da comissão. Se por maioria simples, ou seja, 41 dos 81 senadores aprovar ou referendar o pedido, a presidente é afastada de suas funções por 180 dias. O vice, Michel Temer, assume interinamente. A assessoria técnica do Senado prevê que o plenário do Senado possa votar o parecer até o dia 11 de maio.
Ainda no Senado, tem início o julgamento da ação do impeachment, onde são apresentadas acusação e defesa, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para afastar Dilma de vez, são necessários 54 votos de um total de 81 senadores. Se condenada, Dilma perde o mandato e fica inelegível por 8 anos. Temer assume definitivamente para terminar o mandato para o qual a chapa foi eleita. Em caso de absolvição, a presidente reassume o mandato imediatamente. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em 1 Minuto. Olá pessoal, boa tarde. O motorista de um ônibus passou mal enquanto dirigia e bateu em um poste em Valentim Gentil. O acidente aconteceu na tarde de ontem. O poste ficou suspenso e corria o risco de cair. Por sorte, ninguém ficou ferido. E também em Valentim Gentil, a Defesa Civil capturou na noite da última sexta-feira uma cobra jararaca no residencial Barreto. Segundo a Defesa Civil, a cobra foi solta em uma mata de preservação permanente, distante da cidade. O homem suspeito de ter violado o túmulo de mãe e filha, que comentamos aqui outro dia, em Tabapuã, na região de Rio Preto, foi preso na última sexta-feira. O acusado foi abordado em uma das ruas da cidade e acabou confessando o crime. Ele já tem passagem pela polícia por furto e vai responder por violação de túmulo. 3 adolescentes de 16, 17 e 18 anos foram apreendidos na madrugada de ontem, suspeitos de participarem de um assalto a uma casa de shows em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos levaram dinheiro dos caixas e fugiram do local. Eles foram levados ao plantão policial e confessaram o crime. Há suspeita ainda de uma outra pessoa envolvida e que está foragida. A polícia vai investigar o caso. E esses são os destaques da região noroeste paulista. Até mais! As novas regras para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2016, já foram divulgadas pelo Ministério da Educação. As inscrições do exame começam no dia 9 de maio e vão até o dia 20 do mesmo mês. Stephanie Barbará tem as informações. As inscrições do exame começam às 10 horas da manhã do dia 9 de maio e vão até o dia 30 deste mesmo mês. A taxa de inscrição subiu de R$ 65 para R$ 68 e podem ser pagas até às 10 horas da noite do dia 25 de maio com um guia de recolhimento da União. O pagamento agora pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas e até mesmo agência dos Correios. Por conta das eleições em outubro, as provas esse ano serão aplicadas em novembro, nos dias 5 e 6. Uma das novidades para 2016 é a estratégia de segurança. Além do uso de porta-objetos lacradores para eletrônicos e detectores de metais, o INEP vai também, em algum momento da prova, fazer o recolhimento de dados biométricos, que são as impressões digitais, mas ainda não tem um momento determinado. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal. Obrigado, Stephanie. Então, reforçando, as provas este ano serão aplicadas em novembro, nos dias 5 e 6. A taxa de inscrição subiu de R$ 65 para R$ 68 e poderá ser paga até o dia 25 de maio. As graduações em jornalismo, produção multimídia e publicidade e propaganda da Unifev promoverão nos dias 30 de abril e 7 de maio uma capacitação sobre fotografia. Informações com Yasmin Gutierrez. É isso mesmo. O curso que aconteceria nos dias 9 e 16 de abril foi prorrogado para os dias 30 de abril e 7 de maio. O objetivo do curso é orientar os participantes a desenvolver e identificar as linguagens fotográficas. É importante ressaltar que os alunos da Unifev e toda a comunidade pode participar. O valor é de R$ 90 e pode ser pago em até 4 vezes, até o dia 30 de abril. As aulas ainda acontecem aqui no Laboratório de Fotografia, no Campus Centro. Mais informações pelo telefone 3405-9999. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigado, Yasmin.
Foi realizado na manhã do último sábado a aula inaugural do curso de pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho, oferecido pela Unifev. Esta é a primeira vez que a instituição oferece o curso. O público-alvo são advogados, promotores e profissionais que atuam na área judicial trabalhista. A aula inaugural aconteceu no auditório da cidade universitária, com uma palestra feita por 2 juízes do trabalho de Votuporanga. O tema da palestra foi Justiça do Trabalho, o dia a dia do ramo do Poder Judiciário que mais distribui justiça social. Para os juízes, é importante cumprir e respeitar as leis trabalhistas. Nós trabalhamos no nosso dia a dia com esse conceito da distribuição da justiça social. A justiça social é um conceito muito difundido na nossa Constituição Federal de 88 e ela tem por princípios ligados ao direito do trabalho, a valorização do trabalho em si e a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que o homem se sente dignificado pelo próprio trabalho, nada mais justo que o direito do trabalho seja uma justiça social e principalmente uma justiça de direito humano, é uma justiça dos direitos humanos. Ele é uma base dos princípios do direito humano, inclusive da nossa Constituição de 88, então nada mais justo que seja um ramo extremamente valorizado da justiça do trabalho. A coordenadora do curso falou sobre a aula inaugural e como o trabalho será desenvolvido nos próximos 2 anos. São 404 horas e será aulas presenciais e quinzenais, aos sábados. E quais são os principais itens que vão ser desenvolvidos durante esse processo? Toda a parte do direito material do trabalho, a parte processual, os temas mais relevantes dentro do direito do trabalho, como as alterações do novo Código de Processo Civil e os seus reflexos dentro do processo do trabalho. Para os alunos, essa é uma oportunidade de crescer profissionalmente. A continuação dos estudos é muito importante, né? Atualmente, as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil e de forma geral nas leis, né? Principalmente agora com o novo CPC, vem trazendo uma necessidade para a gente de continuar aprendendo, né? E a expectativa do curso da Unifev é a mesma de sempre. Curso muito bom, muito bem fundamentado, muito bem pautado, os professores que a gente já conhece, né? Então a expectativa é muito boa, né? De uma formação melhor ainda. Eu espero me qualificar para o mercado, já que eu já estou inserida, já estou trabalhando. Eu espero que me ajude a crescer profissionalmente com a pós. Outras informações sobre cursos de pós-graduação oferecidos pela Unifev no site unifev.edu.br. E terminou ontem em Votuporanga a Festa das Nações. O evento teve como objetivo arrecadar fundos para entidades assistenciais do município. Mais de 5.000 pessoas, segundo os organizadores, passaram pela festa nos 3 dias. 6 colônias marcaram presença: japonesa, brasileira, espanhola, árabe, portuguesa e italiana. O público pôde saborear diversos pratos típicos desses países, como sushi, cachorro-quente, paella, esfirra, escondidinho e bacalhau. É uma variedade de comidas diferente, é uma novidade, né? Para quem gosta, acho que é bom a diversidade. Bem diversificada, né? As barracas. Além da gastronomia, a festa teve diversas apresentações artísticas, como a capoeira. A Festa das Nações foi organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga em parceria com as Secretarias de Assistência Social e também Cultura e Turismo. 24 entidades assistenciais serão beneficiadas com a renda. Um momento como esse, né, em que o país atravessa dificuldades econômicas, eu acho que será muito bem-vindo. O dinheiro vai ser distribuído equitativamente para todas as entidades que participam desse evento. Para as entidades, esse dinheiro vai ajudar na manutenção e continuidade dos projetos desenvolvidos. Nós precisamos de cadeira de roda, cadeira de banho, moleta, é o que mais está faltando hoje. A gente vai investir em material pedagógico, né? Há uma certa necessidade, né, por parte da entidade de alguns materiais, então esse dinheiro, esse recurso vai ser destinado para isso. E no próximo bloco tem futebol. Sub-20 do CAV começa a preparação para o Campeonato Paulista.
Josiano Garofolo comenta. A gente volta já. A semana começou com sol forte e muito calor. Vamos à previsão do tempo hoje com Stephanie Barbará. Olá, boa tarde. Para quem acordou cedinho, percebeu que o clima estava mais ameno, estava bem fresquinho. Mas de acordo com os meteorologistas, esse clima ficou só pela manhã mesmo. A previsão para esta tarde é de bastante calor em todo o estado. Começando por São Paulo, a segunda-feira amanheceu quente na capital paulista, cerca de 7 graus acima do normal para esta época do ano. A máxima ainda pode chegar a 32 graus agora à tarde e a umidade do ar fica abaixo de 30%. Já aqui na região noroeste paulista, o sol deve continuar brilhando forte também. Em São José do Rio Preto, o céu fica com poucas nuvens e o calorão deve continuar. A mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima pode alcançar os 33 graus. Em Votuporanga, o tempo não muda muito em relação aos últimos dias. O sol continua forte na região e nesta primeira quinzena de abril, os termômetros estão registrando recordes de temperaturas, que deve se prolongar para o restante do mês. De acordo com o portal Clima Tempo, abril de 2016 tem uma grande chance de ser o abril mais quente registrado no estado desde 1943. Fica a expectativa também para que as temperaturas comecem a baixar mais para o final do mês e ainda não há previsão para chuva. Falando de temperaturas, Votuporanga registra hoje mínima de 22 e máxima de 35 graus. Para você, uma ótima tarde de calor e até mais! Esporte, Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. Em breve teremos jogos do CAV na Arena de novo, mas não é o time principal, né, Josiano? É o Sub-20. Exatamente, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Na semana passada, começou a montagem do elenco do time Sub-20, que vai disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Por enquanto, atletas de Votuporanga foram avaliados, da região aqui de Votuporanga, e a partir de hoje, com a chegada de jogadores que vêm de fora, por meio de uma parceria com o empresário de jogadores, o time vai começar a ser formado e até a próxima quarta-feira deve definir. Atualmente, aí 60 jogadores mais ou menos estão treinando nesse time Sub-20 e até quarta-feira esse número deve cair pela metade. A seletiva começou no início da semana passada e desde então, dezenas de jogadores Sub-20 foram avaliados pelo treinador Ailton. Os que agradaram foram mantidos nos treinos do restante da semana. A partir desta segunda-feira, cerca de 60 atletas devem estar em avaliação, mas apenas metade deve permanecer para a disputa da competição. O treinador do time Sub-20 avalia que a seletiva está sendo muito proveitosa. A gente vem fazer um trabalho aqui e surpreende com a qualidade que está perdida na nossa região, né? Então a gente está procurando buscar isso daí na região e qualificar, dar qualidade a esses atletas que estão aqui agora, com os demais que vão chegar, para poder fazer uma boa competição. O treinador diz também que o objetivo dele no momento é olhar bem as qualidades de cada um. A movimentação em campo e o preparo físico contam bastante nesse momento. Apesar do pouco tempo de preparação, a comissão técnica espera uma boa participação no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. É uma competição difícil porque já é a idade de 20 anos, né? Muitos atletas que já estão em equipe profissional, alguns que já passou por clubes grandes. Então você tem que selecionar bem para poder fazer uma equipe competitiva. Eu acredito que aqui a gente vai conseguir fazer isso para que possa fazer um campeonato assim de médio a muito bom. Tá, então treinador Ailton do time Sub-20 da Votuporanguense, e a TV Unifev vai acompanhar também os passos desse time aí do treinador Ailton no Campeonato Sub-20 Paulista Primeira Divisão, Luciano. Josiano, agora Série A2, né? Definido aí os semifinalistas e o Mirassol tá lá, garantiu a vaga, né? Mirassol garantiu a vaga sim, Luciano, mas teve zebra, teve surpresa, 2 times aí que todo mundo apostava suas fichas, que tiveram grandes campanhas na primeira fase, deram adeus ao Campeonato Paulista da Série A2. Passar aqui rapidamente os resultados: o Bragantino empatou em 1-1 com o Batatais e nos pênaltis
foi eliminado, olha só, o Bragantino, do goleiro Felipe, de grandes jogadores do futebol brasileiro no elenco, deu adeus à Série A2. O São Caetano, melhor time da primeira fase, também foi eliminado, Luciano. Empatou em 0-0 com o Santo André e como o Santo André, o conhecido como Ramalhão, venceu o jogo de ida, o São Caetano, o azulão do ABC, deu adeus ao campeonato, o time do Votuporanguense Paulinho. Outro jogo aqui, das duas grandes surpresas do campeonato, o Barretos venceu o Taubaté por 1-0. Aliás, o Barretos, que entrou de última hora na competição, entrou na vaga que era do Atibaia, que teve o acesso da Série A3 para a Série A2, mas não jogou o campeonato porque não tinha estádio. Aí foi convidado o Barretos e olha só, o Barretos semifinalista da competição. E por fim, o Mirassol, grande favorito, aliás, para ter esse acesso, Luciano, venceu em casa no sábado à noite 1-0 a equipe do União Barbarense. Lembrando que o Mirassol já havia vencido fora de casa. Dessa forma, os confrontos ficam assim, ó. Mirassol e Batatais, Barretos e Santo André. Esses são os times aí. Quem se classificar desses jogos, automaticamente vai para a final do campeonato e sobe para a Série A1 do futebol paulista. Luciano, antes de seguir em frente, só uma projeção aqui. Você imagina só se dá mais uma zebra nessa competição aí e, por exemplo, o Batatais vence o Mirassol e o Barretos vence o Santo André. Olha só como é que seria a Série A2 do ano que vem para Votuporanguense. Teria Mirassol, teria Santo André, teria Portuguesa, teria Guarani, teria São Caetano, Bragantino e aqueles times que caíram da primeira divisão. Mojimirim, Oeste de Itápolis, 15 de Piracicaba, Água Santa. É mole? Difícil, hein? Então, detalhe que cai em 6 também no ano que vem, né? Exatamente. Quem achou o campeonato da Série A2 desse ano difícil, olha só, com a permanência do São Caetano, do Bragantino e se acontecer mais zebra aí ainda, o Santo André, campeão da Copa do Brasil, o Mirassol. Eu tô torcendo pro Mirassol subir, tomara que não, mas olha só, imagina que pedreira, do jeito que tá já vai ser difícil. Então pode ficar ainda mais complicado para Votuporanguense ano que vem. Certeza de um campeonato aí muito disputado. Mais um ano de total desespero aí para os times permanecerem na divisão. Isso aí, agora a Série A1, o São Paulo perdeu para o todo poderoso Audax. Exatamente. Como que é? Você está com o seu time acostumado a levar umas piabas assim de vez em quando. Pessoal, ô louco, Luciano. O pessoal estava até falando que a cada sim lá do impeachment lá era um gol do Audax, teve muita piadinha, o São Paulino hoje tá bravo, mas vamos lá, dá para entender como é que um time que jogou tão bem no meio de semana, na Libertadores, venceu o River Plate da Argentina, Luciano, e aí vai jogar uma partida. Eu acredito que talvez o São Paulo foi um pouco displicente para esse jogo, talvez com a cabeça mesmo na Libertadores da América. O fato é que o Audax, com aquele estilo de jogo, de manter a posse de bola, mais de 500 passes durante essa partida contra o São Paulo, placar de 4-1. Então, acho que o São Paulo não estava tão focado como deveria e o Audax mostrou sua força. É um time que joga assim, mantendo a posse de bola. O goleiro treina na linha, para ter uma ideia de como é que é para saber jogar na saída de bola. De qualquer forma, hoje, uma segunda-feira que o São Paulino tá ouvindo muita piadinha aí. O jogo foi em Osasco, né? Exato, o São Paulo ficou em segundo lugar do grupo, então não teve o mando. Luciano, outros resultados aí também, dessa fase decisiva aí do Campeonato Paulista. O Santos venceu o São Bento, a equipe do Anderson Cavalo, por 2-0. Os 2 gols do Santos marcado pelo Vitor Bueno, mas o Dorival Júnior ali deu uma puxada de orelha no time, que achou que deu uma relaxada no segundo tempo, ligou o sinal de alerta aí, não quer isso do time do Peixe de jeito nenhum, mas a vitória veio com uma certa tranquilidade sim. E o Corinthians, uma grande atuação, uma das melhores atuações do ano do time, fez simplesmente 4-0 no Red Bull Brasil, avassalador o Corinthians, jogando em casa com a força dessa torcida, e mais uma vez aí, mais um jogo coroando o bom trabalho do técnico Tite. Nem parece aí que o Corinthians perdeu o Renato Augusto, o Jadson, Wagner Love e o Malcom, né, Luciano? O técnico Tite é o principal reforço do Corinthians, né? O que ficou, porque ele consegue pegar jogadores novos e montar grandes equipes, né?
E é isso aí. Tá com medo dele na seleção brasileira, já tá amadurecendo essa ideia, né? Eu acho que chega a ser inevitável. É inevitável e pro bem do futebol brasileiro seria uma excelente alternativa. Luciano, só para terminar, lembrando que hoje tem programa Meio de Campo após a segunda edição do TVU Jornal. São essas as notícias. E o Palmeiras, o jogo que falta ainda dessa fase do Paulistão, joga hoje à noite contra o São Bernardo. Josiano, muito obrigado pelas informações. Então, até amanhã. Até amanhã. TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Até lá.